Olá, nós vamos começar mais uma aula de português. Nessa aula de português, nós vamos dar continuidade àquilo que nós trabalhamos na aula passada, né? Na aula passada eu trabalhei com vocês, né? O que é oração, né? Quais são os termos essenciais da oração e trabalhei com vocês a classificação dos sujeitos, né? Lembrando que o sujeito é aquilo que nós falamos, né? Sobre quem nós falamos na oração, né? Vimos que o sujeito ele pode ser classificado de 5 formas, né? Nós podemos ter o sujeito simples, composto, o sujeito desmencial, né? Que também é chamado de sujeito oculto, ele pode ser chamado de sujeito elíptico, sujeito implícito ou sujeito subentendido. Vimos também que o sujeito pode ser indeterminado ou ele pode ser o sujeito inexistente, que é quando a oração ela não tem sujeito, tá? Os outros dois, os últimos dois, ficou para que eu trabalhasse com vocês nessa aula, tá? Então eu vou relembrar com vocês os 3 primeiros tipos de sujeito e vou explicar sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Vamos lembrar que eu coloquei exemplos para vocês. Nós temos orações. Por que nós temos orações aqui? Porque as frases, elas apresentam o quê? Verbo, né? Então, aqui nessa frase, o verbo é o quê? Foi. Júlia foi ao circo. Então, você vai ver que a frase, ela gira em torno do verbo, né? De quem eu estou falando aí nessa oração? Eu estou falando de quem? De Júlia, né? Então, Júlia, ela vai ser o quê? O meu sujeito, né? Ela vai ser o sujeito da minha oração. Você vai perceber que o sujeito, ele só tem uma palavra principal, né? Tem um formato de uma única palavra. Então, ele tem um único núcleo. Como ele só tem um núcleo, ele vai ser chamado de sujeito simples. O que resta da oração, né? Ó, foi ao circo, é chamado de predicado, ok? Então, sujeito simples é quando o sujeito ele só tem apenas um núcleo. Segunda oração, Júlia e a irmã foram ao circo. Tá vendo que tem uma oração novamente, porque gira o quê? Em torno, né? Dentro da frase, né? Que é uma frase verbal, tem a presença do verbo, né? No caso aqui, o foram. De quem eu estou falando nessa frase? Eu estou falando de Júlia e a irmã, né? No caso, Júlia e a irmã, quais são as palavras principais aí nesse sujeito de quem eu estou falando, né? As palavras principais vai ser a palavra Júlia e a palavra irmã. Lembra aqui no núcleo do sujeito, né? Ou no sujeito, quem vai exercer essa função normalmente é um substantivo, né? Tem que ser um nome, ou um pronome, né? Pronomes que podem exercer a função de sujeito. Ou vai ser o quê? Palavras substantivadas, ou seja, palavras que funcionam como nomes, ok? Então, a palavra Júlia e a palavra irmã são o quê? Os núcleos, né? Claro, são os 2 núcleos do sujeito. Como eu tenho 2 núcleos, esse sujeito ele vai ser classificado como sujeito composto. Se eu tenho 2 ou mais núcleos, o sujeito é classificado como composto. Ok? A minha terceira oração aqui, o meu terceiro exemplo, eu tenho aqui, ó, na frase, gosto de circo. Qual é o verbo? O verbo gostar, né? Eu gosto. De quem eu estou falando nessa frase? Quem eu estou falando? Estou falando de eu, né? Uai, mas o eu ele não estava escrito, ele não estava implícito, né? Ele não estava explícito, ele não estava visível na minha oração. Só que eu consigo entender quem ele é por causa da presença do quê? Do verbo, né? Quando eu falo eu gosto, eu estou falando de quê? Eu gosto. Então, quando a gente consegue identificar o sujeito por causa do verbo, ou seja, por causa da desinência, lembra que nós falamos de verbo? O verbo ele tem a estrutura que é o radical e tem a estrutura que é chamada de desinência. Através da desinência, nós conseguimos identificar qual é a pessoa, qual é o número, qual é o tempo e qual o modo que o verbo foi conjugado. Então, por causa da desinência do verbo, eu consigo identificar quem
meu sujeito. Por isso que ele é chamado de sujeito desnencial ou sujeito oculto. Por que oculto? Embora ele não esteja aparentemente escrito na frase, eu consigo saber. Está escondido, né? Não está escrito, mas está escondido e eu identifico. Implícito, porque implícito é uma coisa que mesmo que a gente não fale, né, a gente consegue compreender pelo contexto, pela situação, tá? Subentendido, tá? Então são esses vários nomes que o sujeito desnencial pode receber, tá? Então o meu sujeito, ele vai ser o quê? Um sujeito desnencial. Então supostamente ele vai ser quem? O eu, mas ele está escrito? Não, ok? Então esses são os 3 primeiros tipos de sujeito que nós trabalhamos. Então vamos agora para informações novas. Vamos falar sobre o sujeito indeterminado, tá? O sujeito indeterminado, ele pode se apresentar em 2 situações, né? Na apostila de vocês, eu deixei as páginas referente aos conteúdos que era para vocês fazerem a leitura, né? Então, vocês devem ter feito a leitura referente a isso também. O sujeito indeterminado, ele vai ser, né, representado quando a gente estiver assim, ó, colocando o verbo, ou no caso, o verbo auxiliar, quando a gente tem uma locução verbal, né? Se ele estiver na terceira pessoa do plural, sem o sujeito que? Expresso, sem que o sujeito esteja escrito. Vamos para o exemplo? Dizem que a casa é linda. A gente tem aqui, ó, o verbo, a oração dizem, e nós temos a oração né? Nós temos nessa frase, nós temos 2 orações, ok? Porque tem o sujeito, a gente tem que determinar o sujeito do verbo dizem e o sujeito de No caso do o sujeito é o quê? A casa, tá? A casa é linda, o sujeito de vai ser a casa. Agora o sujeito de dizem, dá pra gente saber? Dá pra me identificar? Não dá. Quem é que dizem? Não sei. Por quê? Você vai perceber que o dizem, ele é um verbo que está na terceira pessoa do plural. Lembra que a terceira pessoa do plural é o quê? A gente vai associar a eles, né? Ué, tia, mas eles dizem que a casa é linda. No caso, dizem está combinando com eles. Só que eles é uma pessoa só? São várias pessoas. Dá pra gente especificar quem são eles? Não dá. Por isso que a gente fala que é um sujeito indeterminado. Então, toda vez que eu tiver um verbo que está na terceira pessoa do plural e o sujeito ele não está escrito aqui, ó, ele não está expresso na oração, aí eu vou ter um sujeito indeterminado. Tia, mas se tivesse no lugar aqui, ó, o eles, ele estivesse realmente escrito, eles dizem, ia ter sujeito? Ia ter sujeito, porque o sujeito ia estar escrito. Não está escrito, não foi mencionado no contexto lá da oração que eu estou falando, então eu falo que o sujeito é indeterminado, quando ele se apresenta na terceira pessoa do plural. Segundo caso que a gente tem o sujeito indeterminado, na apostila de vocês tem assim, ó, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. O ser, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver aqui o exemplo. Vive-se muito bem, né? O verbo viver, no caso aqui, ele está na terceira pessoa do singular, tá? Acompanhado de quem? Do ser, né? Dessa partícula ser. Vive-se muito bem. Dá para saber de quem eu estou falando? Pode ser qualquer pessoa. Por isso que o meu sujeito ele é o quê? Indeterminado. Então, quando o sujeito é indeterminado, ou seja, eu não sei de quem eu estou falando, não sei quem praticou a ação, não sei de quem eu estou mencionando alguma coisa, ele aparece em 2 situações. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular e o sujeito ele não está escrito, ele não está expresso, ou quando ele está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, tá? Aí ele vai ser chamado de sujeito indeterminado, ok?
sujeito é quando a oração ela não tem sujeito, tá? Ela não vai, não é que o sujeito ele não vai estar, não vai aparecer, ele não existe mesmo. A gente fala que a oração sem sujeito, tá? A oração sem sujeito ou o sujeito inexistente, né? É aquela onde a ação, a declaração que a gente fez não se refere a ninguém. Nós vamos ter uma oração sem sujeito quando a oração apresenta verbos impessoais, tá? O que são verbos impessoais? Os verbos impessoais são aqueles verbos que aparecem na terceira pessoa do singular. Então, nós estamos falando do quê? Do sujeito inexistente. Para ser uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente, eu tenho que ter a presença de quê? Verbo impessoal, ok? O verbo impessoal é quando ele apresenta-se o quê? Na terceira pessoa do singular. Lembra que quando a gente fala de terceira pessoa do singular, a gente associa a ele. Tia, mas aqui no sujeito indeterminado é terceira pessoa do plural e aqui tem terceira pessoa do singular. Só que aqui no indeterminado é terceira pessoa do singular acompanhado do si, ok? Aqui não, vai ser só a terceira pessoa do singular. Vou apresentar para vocês exemplos. Quando que o verbo ele vai ser impessoal? Quando ele estiver na terceira pessoa do singular, em quais situações? Primeiramente, quando a gente tiver, ó, vou colocar a frase aqui, ó, anoiteceu muito cedo. Qual é o verbo que nós temos aqui? Anoiteceu, né? Vou perceber que o anoiteceu, ele tá na terceira pessoa do singular. Uai, cadê o sujeito daqui? E aí? Quando anoiteceu, a gente pode dizer que nós estamos fazendo uma declaração a respeito de alguém? Anoiteceu. Anoitecer é um fenômeno da natureza, não é? Para anoitecer, quem é que fez anoitecer? Alguém fez esse fenômeno da natureza? A gente vai falar, ó, anoiteceu é uma ação de Deus. Só que anoiteceu a gente não pode declarar uma informação relacionada a alguma pessoa. Então, porque nós temos o quê? Fenômeno da natureza. Aqui a gente tem fenômeno da natureza. Então, quando nós temos verbos que estão conjugados na terceira pessoa do singular, do caso, verbos que expressam fenômeno da natureza conjugados na terceira pessoa do singular, eu vou ter o quê? Uma oração onde o sujeito ele é inexistente. Essa oração ela não tem sujeito, ok? Esse vai ser o quê? O primeiro caso, né, de quando a gente tem um sujeito inexistente. Segundo caso de quando a gente tem um sujeito inexistente, quando a gente tiver o verbo ser e o verbo estar, né, indicando. Eles vão indicar, ó, indicando o tempo. Vai indicar tempo ou estado, tá? No caso, esse estado, ele tem que ser estado meteorológico. O que quer dizer tempo meteorológico? Está relacionado a clima, né? A elementos climáticos, tá? Vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Já é tarde. Qual é o verbo que eu tenho aqui? O verbo é, não é? O ele vem do verbo ser, não é? Então, já é tarde do verbo ser. A quem é o de quem eu estou falando aí? Estou atribuindo a alguém a minha declaração? Não, não se
se refere a ninguém. Então, eu tenho o verbo ser, né, indicando tempo, né, ou indicando estado meteorológico. Então, significa que a minha oração, ela não tem sujeito. E tem que ser o verbo ser e o verbo estar na terceira pessoa do singular, ok? Outro exemplo, vou colocar aqui outro exemplo. Vou colocar aqui o verbo estar. Vou colocar o mesmo exemplo que está na apostila de vocês. Na apostila está assim, ó. Está quente aqui. O verbo é o verbo estar. O verbo estar, ele está conjugado na terceira pessoa do singular, não é? Terceira pessoa do singular. O que acontece? O estar, ele está indicando o quê? Um estado meteorológico. Está vendo aqui, ó, que o quente significa que está relacionado à temperatura, ao clima, né? Situação climática. Então, tem como eu atribuir essa declaração a alguém? Não. Então, significa que a minha oração, ela não tem sujeito. Meu sujeito, ele vai ser inexistente, tá? Terceiro caso, terceira situação em que o meu sujeito, ele é inexistente. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver, ele tem que estar conjugado na terceira pessoa do singular no sentido de existir. Então, eu vou colocar aqui, ó, havia crianças brincando. Uai, tia, mas aqui na minha oração, o sujeito, no caso, vai ser crianças? Não, havia. Dá para definir o que havia? Não dá, porque é terceira pessoa do singular, eu tenho um verbo impessoal, e os verbos impessoais, eles funcionam de forma que a gente não tenha como identificar quem é o sujeito, ou não tem sujeito, não se refere a ninguém à minha declaração. Então, no havia aqui, ó, significa que, ó, existia crianças brincando. Ele está funcionando como se fosse o verbo existir. Então, significa que a minha oração também não tem sujeito. E a quarta situação, onde nós temos uma oração que não tem sujeito, uma oração sem sujeito, é quando nós temos o verbo fazer, quando nós temos o verbo haver e quando nós temos o verbo ir indicando tempo decorrido. Vamos apresentar exemplos aqui, ó. Faz dias que ele não vem. Faz. Terceira pessoa do singular. Tá? Ele está conjugado na terceira pessoa do singular, então ele é um verbo impessoal. O faz. Dá pra gente ter noção de quem a gente está se referindo no que faz? Não. Então eu tenho também uma oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Então, faz, dá para saber? Não dá. O faz, ele dá a ideia de quê? De tempo decorrido, de tempo que já o quê? Passou, não é? Faz tempo, um tempo que passou. Verbo fazer. Outra frase, ó. Há dias espero. Há dias espero. Tem o verbo que? Haver. Ele está na terceira o quê? Pessoa do singular, né? Ele também está na terceira pessoa do singular. O que acontece? Então, significa que eu também tenho um sujeito inexistente. Verbo haver, ele está expressando o tempo que decorrido, da ideia de tempo que já passou. E a terceira situação é o quê? O verbo ir. Então, ó, vai para 3 meses que estou aqui. Então, vamos lá, ó. Vai é o verbo ir, não é? O que acontece? Vai para 3 meses que estou aqui. O vai, ele está dando uma ideia de tempo decorrido. Também está indicando terceira pessoa do singular. Dá ideia de coisa que o quê? Já passou. Tá vendo que tu faz, o
eles dão ideia de tempo, tempo que já o quê? Decorreu, tempo que já passou. Então, se ele está na terceira pessoa, esses três verbos estão na terceira pessoa do singular, dando ideia de tempo que já passou, tempo decorrido, eu vou dizer que a minha oração, ela não apresenta o quê? Sujeito. Tia, mas um sujeito indeterminado, sujeito inexistente, ele é cheio de detalhes? Eles são cheios de detalhes, tá? Principalmente o sujeito inexistente. Eu tenho que saber essas 4 situações? Nós temos que saber essas 4 situações. Então, vamos relembrar? Primeira situação, se eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, né? Sempre que eu tenho um verbo, nas situações que o verbo está na terceira pessoa do singular, ele vai indicar o quê? Verbo impessoal, quando ele está representando o fenômeno da natureza, né? Se está na terceira pessoa do singular, expressando um fenômeno da natureza, a minha oração, ela não tem sujeito. Quando eu tenho o verbo ser e o verbo estar indicando tempo ou indicando estado meteorológico, a minha oração ela também não tem sujeito. Lembra que tem que estar em qual situação? Terceira pessoa. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, tá? Ele vai dar a ideia também que eu não tenho um sujeito na oração. Quando eu tenho o verbo fazer, o verbo haver, o verbo ir, indicando tempo decorrido, a minha oração também não vai ter sujeito, ok? Então, essas são as situações que os verbos expressam o quê? Sujeito inexistente a uma oração sem sujeito, tá? Então, complementamos as nossas informações sobre tipo de sujeito. Tudo isso que foi abordado, tá? Não tem na gramática, não tem no livro didático de vocês, porém tem uma explicação na apostila de vocês, né? A partir da página de número o quê? 4. Na página 4, na página 5 e na página 6 da apostila de vocês, nós temos essa explicação, ok? Aí, além disso, na explicação no livro de vocês, tem explicando outro sentido que os verbos podem ter, né? Que a gente já vai aproveitar e nós vamos falar sobre isso, tá? Os verbos, tá? Eles podem funcionar como de duas maneiras, tá? Se eu coloco a seguinte frase para vocês assim, ó, ele é bonito. E quando eu falo assim, ó, ele correu do cachorro. Temos o quê? Duas frases verbais. Nós temos duas orações. Eu tenho aqui, ó, a oração que está em torno do verbo e tenho essa oração em torno do verbo correu. O que eu vou perceber aqui, ó? O verbo ele está indicando um estado, né? Verbos podem indicar estado, fenômeno da natureza, ou pode indicar ação, né? Aqui nessa frase, ó, ele correu do cachorro. O verbo correu, ele já indica o quê? Uma ação. Quando nós temos frases, né? No caso, quando nós temos verbo, orações onde o verbo, ele indica um estado, né? Verbos que indicam um estado, eles vão ser chamados de verbo de ligação, tá? Esse tipo de verbo ele é chamado de verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Você vai perceber que nessa oração aqui, ó, o ele está ligando o meu sujeito a um adjetivo, ou seja, ele está ligando um sujeito a uma característica, tá? Característica. Ou seja, essa característica na função sintática, ou seja, esse adjetivo na função sintática, ele é chamado de predicativo. Quando eu tenho uma frase, né, uma oração, onde o verbo ele é um verbo de ligação ou um verbo de estado, tá? Então, a gente vai chamar de verbo de ligação, um verbo de estado, é quando o verbo ele está ligando o sujeito à sua característica, ou seja, ele
da natureza, esse verbo, ele já vai ser chamado de verbo significativo, ó, significativo, ou ele vai ser chamado de verbo nocional, ok? Verbo significativo ou verbo nocional, normalmente são verbos que vai estar expressando ação ou vai estar expressando fenômenos na natureza, tá? Então, se eu falo para você, choveu à noite, o verbo choveu, ele expressa fenômeno da natureza. Então, ele vai ser classificado como verbo significativo ou verbo nocional. Se eu tenho um verbo que está indicando um estado, ele vai ser chamado de verbo de ligação. Bem simples essa informação, né? Também, tá? A tia não vai colocar para registrar no caderno essas informações, porque já tem também na apostila de vocês. Combinado? Então, nós vamos agora dar continuidade a fazendo o quê? Atividades. Nós vamos fazer atividades no livro didático de vocês. No livro didático, nós vamos pegar, né? E desenvolver atividades referentes àquilo que nós trabalhamos sobre o sujeito e também sobre o predicado, sobre a oração, sobre o sujeito, sobre o predicado. Na aula anterior, né, no caso na aula de ontem, nós fizemos atividade na gramática, né? Nós fizemos as atividades na gramática sobre esse assunto e agora nós vamos continuar para a gente exercitar mais ainda, né? Depois, nas próximas aulas, a gente vai fazer também atividade na apostila. Na apostila de vocês, tem uma quantidade maior de exercício abordando todas as classificações dos sujeitos, tá? Então, peguem o livro de vocês e vamos exercitar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, no livro de vocês, nós vamos abrir na página de número 151, né? Aí a gente vai fazer a leitura das 151, 152 e vamos desenvolver também as atividades, né? Até a página de número 153. Vamos ler juntos, né? Eu deixei para que vocês fizessem a leitura da gramática, do texto da gramática e o texto da apostila. Agora nós vamos fazer a leitura juntos desse conteúdo, né? Daquilo que a gente já trabalhou no livro didático de vocês. Na página de número 151 está assim, ó, oração, sujeito e predicado. Acompanhe comigo. Leia as frases do quadro abaixo. Tudo bem contigo? Olá, minha querida. Alô? Agora, leia a frase que se segue. Arqueólogos encontraram um fóssil muito cobiçado. Perceba que na frase do segundo quadro há um verbo, né, que mostra uma ação executada, seguida de algo que se fala sobre o que ou quem executou a ação. Para que uma frase possa ser classificada como oração, é imprescindível, ou seja, é essencial, tá? Que nela haja um verbo. Então, só é oração se tiver a presença de um verbo. Oração é todo o enunciado dotado de sentido em que há um verbo. Do contrário, será apenas uma frase, ou seja, se não tem verbo, vai ser uma frase, mas vai ser uma frase nominal. Chamamos de sujeito aquilo de que ou de quem falamos e ao que falamos sobre o sujeito, dá-se o nome de predicado. Então, sujeito e predicado são os termos essenciais da nossa oração. Veja outro exemplo. Joane e Amanda vão ao show juntas. Para descobrirmos o sujeito de uma oração, fazemos a pergunta o que ou quem antes do verbo. Quem vão ao show juntas? Joane e Amanda, né? Portanto, Joane e Amanda formam um sujeito dessa oração. O que restar depois da pergunta que foi respondida equivale ao predicado. Joane e Amanda vão ao show juntas. Joane e Amanda é o sujeito e o que sobrou, no caso, vão ao show juntas, vai ser o nosso predicado.
Mesmo quando o sujeito é formado por duas ou mais palavras, haverá a ou as palavras mais importantes, né? As palavras mais importantes do sujeito são chamadas de quê? De núcleo do sujeito, como a gente já falou, né? Os cachorros foram vacinados neste fim de semana. Quem foram vacinados nesse fim de semana? Os cachorros. Quem de fato recebeu a vacina? Foi quem? Cachorros, né? Então, cachorros é o quê? A palavra que representa o núcleo do sujeito, a palavra mais importante do sujeito. O sujeito de uma oração nem sempre a inicia. Ela pode aparecer também no meio ou no final da oração. Semana passada, aqui em casa, apareceram alguns morcegos. Quem é que apareceu na semana passada, aqui em casa? Foi quem? Os morcegos, né? Então, alguns morcegos. Então, alguns morcegos vai ser o sujeito. Então, não precisamente o sujeito tem que ser lá no início da minha frase. Ele pode aparecer no meio ou ele pode aparecer também no meio, né? Ou no final. Apressadamente passava a multidão pelas ruas da cidade. De quem eu estou falando? Sobre a multidão. Então, a multidão é o meu sujeito. Tá vendo que apareceu no meio da oração. Quando nós temos o sujeito no início da oração, nós falamos que nós temos uma oração na ordem direta. A ordem direta é quando nós temos primeiro o sujeito, o verbo, o predicado. Quando nós temos uma oração indireta, significa que o sujeito ele vai aparecer no meio ou vai aparecer no final da oração, ok? O sujeito de uma oração, ele pode ser simples, quando apresenta apenas um núcleo, ou composto, quando apresenta mais de um núcleo. Sujeito, vou apresentar um exemplo. Os professores organizaram uma festa de formatura incrível para os seus alunos. O sujeito vai ser os professores. A palavra principal do sujeito vai ser a palavra professores. Então, o núcleo do sujeito, uma única palavra, eu tenho sujeito simples. Os cães e os gatos são animais de estimação mais procurados pelas crianças. Os cães e os gatos vai ser o sujeito da minha oração. As palavras principais desse sujeito vai ser a palavra cães e a palavra gatos. Então, são dois núcleos. Então, significa que eu tenho um sujeito composto. Lá na página 152. Existem também orações nas quais não há sujeito. Elas apresentam verbos chamados de verbos impessoais, como no caso de verbos que expressam fenômenos da natureza. De acordo com a previsão do tempo, choverá bastante toda essa semana. Quem choverá? O verbo chover não equivale a uma ação ou um estado, mas um fenômeno da natureza. Logo, não terá um sujeito, né? Então, no caso aí, eu tenho um verbo impessoal, então não tenho sujeito. Em relação ao núcleo, o mesmo acontece com o predicado. Haverá nele a ou as palavras mais importantes ou importantes que vai ou vão referir-se à ação executada ou a um fenômeno da natureza. Cíntia pesquisou por semanas o material para o seu livro. A ação executada por Cíntia foi a de pesquisar, ou seja, ela mostra exatamente o que queremos dizer sobre o sujeito, né? No caso dos verbos que indicam fenômeno, por não possuírem sujeito, os próprios verbos equivalem ao núcleo, pois contém a informação que pretendemos passar. Nunca nevou por aqui. Então, o nevou ele vai ser o núcleo do predicado, ok? Então, acrescentou mais algumas informações daquilo que a gente já explicou sobre os tipos de sujeito, sobre o sujeito e as características gerais do sujeito e do predicado. Então, agora nós vamos para a prática. Nós vamos fazer as questões 1 e 2 da página 152 e as questões de número 3 até 8 na página 153. Vamos lá. Na questão de número 1, nós vamos destacar o sujeito, né?
O sujeito a gente vai destacar passando um traço, né? A gente vai utilizar o lápis vermelho para sublinhar o sujeito e nós vamos usar o lápis azul, né? Para destacar o predicado das frases, né? Então, vermelho para sujeito e azul para o predicado. Então, vamos lá. Questão número 1. Já vou escrever as frases aqui, ó. Foi servida uma sopa quente no jantar. Então, já peguem os lápis aí. Na segunda frase tá assim, ó. As praias brasileiras estão cada vez mais poluídas. A terceira frase nós temos, ó, eu e você estudamos muito hoje. Então, vou pegar aqui, ó, o meu pincel vermelho e vou pegar aqui o meu pincel azul. O meu sujeito eu vou destacar de vermelho e o que for predicado eu vou destacar de azul. Foi servida uma sopa quente no jantar. De quem eu estou falando aí? A quem eu estou me referindo aí nessa oração? Sobre o que eu falo? Eu estou falando do quê? De uma sopa quente, né? De uma sopa quente. Então, uma sopa quente é o quê? O meu sujeito, né? De quem eu estou falando. Tudo que sobrou, né? Vai ser o quê? O meu predicado. Então, ó, foi. Aqui, ó, tá de preto, tá? Eu vou colocar de preto porque, deixa eu ver se meu pincel azul tá funcionando. Tá mais ou menos, tá claro, ó. Foi servida no jantar, já vai ser o quê? O meu predicado, ok? Então, uma sopa quente, vermelho, porque é o sujeito da oração. Foi servida no jantar, vai ser o quê? O meu predicado. No caso, vocês vão perceber que o meu sujeito ele não apareceu na ordem direta, né? O sujeito ele apareceu no meio da oração. Isso pode acontecer? Pode acontecer, ok? Vamos lá. As praias brasileiras estão cada vez mais poluídas. De quem é que eu estou falando aqui nessa oração? Sobre quem? As praias brasileiras. Então, as praias brasileiras eu vou destacar, né? Eu vou sublinhar de vermelho. É o meu sujeito, de quem eu estou falando. O que eu estou falando do meu sujeito? Eu estou falando que estão o quê? Cada vez mais poluídas. Então, eu vou destacar de qual cor? Eu vou destacar de azul. Fizeram? Vamos agora para a letra C. Eu e você estudamos muito hoje. De quem é que eu estou falando? Eu e você. Então, eu e você é o meu sujeito, né? E o que eu estou falando do sujeito? Estou falando que o quê? Estudamos muito hoje. Então, o que sobrou vai ser o meu predicado, que eu vou destacar de azul, ok? Então, na primeira, sujeito, uma sopa quente, foi no jantar, predicado. Letra B, as praias brasileiras, o sujeito, e estão cada vez mais poluídas, né? É o predicado. Eu e você, o sujeito, o que sobrou, no caso, estudamos muito hoje, vai ser o meu predicado. Vamos continuar? Nós vamos fazer ainda a letra D, letra E, F e G. Então, vamos continuar, né? Fazendo a letra D, E, F e G. Voltar só aqui uma informação, tá? Na letra A,
A gente esqueceu da palavra muito. É uma sopa muito quente. Também faz parte do sujeito, ok? Vamos continuar? Na letra D nós temos assim: os competidores questionaram os critérios de eliminação. O que acontece? De quem é que eu estou falando aqui? Eu estou falando dos competidores. Os competidores é de quem eu falo. Então, eles vão ser o quê? O meu sujeito. Tudo que sobrou, ou seja, questionaram os critérios de eliminação, é o que eu estou falando do sujeito, então é o meu predicado. Na letra E, antigamente, na China, o leite era uma mercadoria cara. De quem eu estou falando ou do que eu estou falando na minha frase? Estou falando de quê? O leite, né? Então, leite é o meu sujeito, de quem eu estou declarando alguma coisa. O que eu estou declarando sobre o leite é o quê? Que antigamente na China era uma mercadoria rara. Então, tudo que sobra vai ser o quê? O meu predicado, né? Aqui, ó, na letra D, o sujeito ele apareceu na ordem direta, né? Primeiro veio o sujeito, depois veio o predicado. Na letra E, o sujeito ele já veio numa ordem que não direta, ele está no meio da frase, né? Ele está no invertido, ele não está no iniciozinho, né? Letra F, a união faz a força. Do que eu estou falando? A união, né? E o que é o predicado vai ser o quê? Faz a força. É o que eu estou declarando sobre o sujeito. Desde o começo, isso foi um erro. E aí? Desde o começo, isso foi um erro. Do que eu estou falando? Isso. Isso vai ser o meu sujeito. Uai, tia, isso pode ser meu sujeito? Pode. Isso não é um pronome? Pronomes substantivos ou palavras substantivadas funcionam como sujeito, né? Tudo que sobrou, no caso, desde o começo, foi um erro, vai ser o quê? Vai ser o meu predicado, ok? Então, nós fizemos a questão de número 1. Vamos prosseguir fazendo agora a questão de número 2. A questão de número 2 está assim, ó: destaque o núcleo do sujeito nas orações que se seguem. O que você pode fazer? Destacar, você vai circular, você pode sublinhar, né? Com lápis mesmo ou com marca-texto, o que você achar melhor. Vamos lá, questão de número 2. Vou apagar aqui, ó, a 1 que nós já fizemos juntos, para que eu possa colocar aqui a resolução dessa questão. Na questão de número 2, a letra A, temos a letra B, C, D, E, né? F e G. Eu nunca pensei a respeito dessas coisas. Primeiro a gente tem que achar quem é o sujeito, não é? Sobre o que a gente está falando? Sobre eu. De quem eu estou declarando uma coisa? Eu. Então, eu é o sujeito. Se eu é o sujeito, essa é uma palavra, a palavra essencial vai ser o quê? O eu. O eu é o núcleo do sujeito. Então, você vai circular. Certamente, você deveria tentar outra opção. De quem eu declaro alguma coisa aí? Sobre o quê? Você. Você é uma palavra, não é? Que vai funcionar também como o quê? Só tem um núcleo. Então, você é o núcleo do sujeito. Ao que parecem, divertiram-se bastante Letícia e o tio. De quem eu estou declarando alguma coisa? Sobre Letícia e o tio. Então, Letícia e o tio é o meu sujeito. De Letícia e o tio, quais são as palavras principais? Ou seja, qual é o núcleo do sujeito? Vai ser a palavra Letícia e vai ser a palavra tio. Então, essas duas palavras, elas são essenciais. Letra D. Todos do coral cantavam a plenos pulmões. Quem é que cantavam a plenos pulmões? De quem eu estou declarando que cantavam? Todos do coral, né? Todos do coral é o sujeito. E
sujeito aí, quem é a palavra principal? Quem é a palavra principal? Vai ser a palavra todos, tá? Todos vai ser a palavra fundamental do meu sujeito. Então, é o núcleo do sujeito. Na letra E, a pedido dos pais, a diretora resolveu estender o período de férias. Sobre quem é que eu estou declarando alguma coisa? A diretora, né? Quem é que resolveu estender o período de férias? A pedido dos pais? A diretoria, né? Não diretora, né? A diretoria. No caso, a diretoria é o sujeito. A palavra principal vai ser o quê? Diretoria. Então, vai ser o núcleo do meu sujeito. Letra F. Ele e eu nos conhecemos durante a viagem de férias. Sobre quem eu estou declarando alguma coisa? Ele e eu. Então, é o meu sujeito. Palavras principais do meu sujeito. A palavra ele e a palavra eu. O e, ele está ligando, né, os termos, no caso, os núcleos do sujeito, né? G, parece muito interessante a história deste livro. Sobre o que eu estou falando? Sobre quem? A história. Então, a história é o meu sujeito. A palavra principal do sujeito vai ser a palavra o quê? História. Então, essas palavras que a tia citou aqui, que a tia escreveu, vocês circularam junto comigo, né? Como eu estou fazendo no quadro, vocês estão fazendo no livro vocês vão apenas circular, ok? Vamos agora para a próxima página, a página 153. Na página 153, nós vamos fazer a questão 3. Escreva predicados para os sujeitos. Então, questão de número 3, escreva predicados para o sujeito. Lembra que o predicado, né, ele está relacionado ao sujeito, então ele tem que concordar com o sujeito. Então, nós temos assim na letra A, borboletas. O que eu posso dizer sobre as borboletas? Ó, voam no jardim, né? Então, essa é uma sugestão para vocês. Na letra B, aquela menina. O que eu posso dizer sobre aquela menina? É estudiosa. Na letra C, o continente africano é enorme. Letra D, eu gosto de pizza. Letra E, Thelma e Luciana, né? Thelma e Luciana foram ao cinema. Então, aqui é uma sugestão. O que a gente vai perceber? Que no predicado vai ter a presença do verbo e o verbo ele vai estar combinando com o sujeito. Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão está assim, ó. Identifique e destaque o núcleo dos predicados, tá? Então, ou seja, a palavra principal dos predicados. Na letra A, nós temos assim, ó. Marina dormiu de madrugada durante uma semana só por causa da prova do concurso. Quem é o sujeito? Marina. Tudo que sobrou é o predicado. Então, dormiu da madrugada durante uma semana por causa da prova do concurso. Tudo isso aí vai ser o predicado. De tudo isso, qual vai ser a palavra principal? Vai ser o quê? No caso, vai ser o verbo. Então, o núcleo do predicado vai ser a palavra dormiu. A equipe trabalhará sem folga por cerca de um mês. O sujeito é o quê? A equipe. Tudo que sobrou é o predicado. Então, o predicado é o quê? Trabalhará sem folga por cerca de um mês. Qual a palavra principal desse predicado?
também é o quê? O verbo. Então, vai ser o quê? Trabalhará. Então, nós vamos circular o núcleo do predicado. Na letra C, temos assim, ó, anoiteceu rapidamente. Tem sujeito aí, gente? Não tem sujeito, então tudo é predicado. Então, no predicado, como eu tenho um fenômeno na natureza, quem vai ser o predicado? O verbo anoiteceu. Letra D, ventava muito na hora da saída. O ventava também ele está representando um fenômeno, não é? Na natureza, então não tem sujeito, então vai ser o quê? Ventava, a palavra principal do meu predicado. Então você vai ver que na maioria das vezes, né, quem funciona como núcleo do predicado é o verbo. Letra E, eu a conheci durante a primavera. Quem é o sujeito? Eu. O predicado, a conheci durante a primavera. Núcleo do predicado, o verbo conheci. Letra F, Helena só nos visita uma vez por ano. Quem é o sujeito? Vai ser Helena. Então, por sua vez, o predicado vai ser o quê? Só nos visita uma vez por ano. Então, quem é o predicado? O verbo visita. E na letra G, finalizando, Eurico saiu para pagar algumas contas. Quem é o sujeito? Eurico. Predicado, saiu para pagar algumas contas. Palavra principal do predicado vai ser o verbo sair. Ok? Então, vamos recapitular. Na letra A ficou dormiu. Na letra B, a gente circulou, vai circular trabalhará. C, anoiteceu. D, ventava. E, conheci. F, visita. G, saiu. Ok? Então, para continuar, né? Vocês vão dar continuidade às atividades, né? Na questão 5, 6, 7 e 8. Vamos continuar a questão 5, 6, 7 e 8. E essa atividade, né? Finalizando a página 153. Eu vou corrigir com vocês na próxima aula. Então, encerrou a videoaula, vocês vão pegar e continuar fazendo essas atividades da página 153 e na próxima aula nós vamos corrigir juntos, ok? Espero que vocês tenham assimilado bastante informações, não deixem de ler, se for necessário assistam às aulas novamente e sempre nas atividades a gente vai ficar comentando, né? A gente vai ficar relembrando aquilo que foi trabalhado. Então, ó, beijos e até a próxima aula.